Opa! E aí, pessoal? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar estudando aqui a química. Agora, saindo daquela parte histórica que a gente começou nas outras aulas e agora estudar a estrutura atômica, a química de verdade. Tá? Para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Aleotti. Tá? Eu vou acompanhar vocês aí nessa jornada para entrar na universidade. Vamos lá? Então vamos começar. Só relembrando aqui da aula passada, lá pelo modelo de Niels Bohr, esse aqui é o modelo atômico que a gente usa atualmente. Como que ele é? Ele tem um núcleo pequeno e positivo e bem pesado. Claro, em comparação ao resto. E uma eletrosfera, que é o lugar onde estão os elétrons, que são partículas pequenas e negativas. E a maior parte do núcleo, na verdade, são esses espaços vazios entre o núcleo e a eletrosfera. A gente olhando o núcleo em detalhe, na verdade a gente pode ver, ele é mais ou menos dessa maneira. Ele não é uma esfera maciça, ele é composta por várias e várias bolinhas, digamos, várias partículas que são os prótons, as partículas positivas, e os nêutrons, as negativas. Né? Então, a gente vê que aquele modelo do Dalton lá de ser indivisível, isso é uma esfera indivisível, você vê que está completamente errado. Tem várias partículas, ele é divisível e ainda os prótons, os nêutrons e os elétrons ainda são divisíveis em outras partículas, os quarks, por exemplo, que isso vocês não precisam se preocupar. Já é uma química mais avançada. Então, uma tabelinha aqui para a gente ter uma comparação entre essas três partículas aí dentro do átomo. A gente tem o próton, o nêutron e o elétron. O próton e o nêutron dentro do núcleo e os elétrons rodando em volta naquela eletrosfera dividida em camadas. Tá? A carga. Nós consideramos a carga do próton como mais 1 e a carga do elétron como menos 1. Sim, ela tem o valor de carga, mas como eles são equivalentes, a gente vai pensar, para a gente simplificar, a gente considera um como mais 1 e o outro como menos 1. Ou seja, um próton e um elétron anulam a carga. Né? Se tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, o elemento é nulo. Então, e o nêutron, ele não tem carga nenhuma. A carga dele é zero. Ele está ali dentro do núcleo só para equilibrar os prótons, para conseguir manter aqueles prótons juntos. Tá? A massa. Aqui só para exemplificar, não é uma coisa para decorar, isso em quilogramas. Né? O próton tem 1,673 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Pequeno, claro, é um átomo, mas ele é muito grande se a gente comparar com o elétron, que é 9,109 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Você vê, são 4 zeros de diferença. É muito menor. Já o nêutron, ele tem 1,675 vezes 10 a menos 27. Ele é muito próximo do próton. Né? É uma diferença, né, insignificante quase. Então, para simplificar, a gente considera aqui a massa relativa, que a gente vai dizer que o próton tem massa 1, o nêutron tem massa 1, e o elétron tem massa 1 sobre 1836, ou seja, ele é 1836 vezes menor do que um próton e um nêutron. Por isso a gente considera a massa dele irrisória, insignificante. A gente vai considerar a massa de um átomo só pelo número de prótons e de nêutrons. Beleza? Tá? Então, o que é um elemento químico? Lembra? A gente já comentou isso no finalzinho da aula passada, mas agora, exemplificando bem, o elemento químico é o conjunto dos átomos que tem as mesmas propriedades químicas. Mas
O que define as propriedades químicas de um átomo? A gente vai considerar que um elemento químico são os átomos que têm o mesmo número de prótons no seu núcleo. É isso que vai dar o tamanho do átomo e que vai dar as principais características. Beleza? Então nós temos 114 elementos químicos conhecidos. Mas não que a gente conhece do elemento que tem o 1 próton até o que tem 114 prótons. Não. A gente conhece entre o 1 e o 116. O elemento com 113 e 115 prótons, a gente não conhece ainda. Ninguém... Provavelmente vão descobrir em breve, mas até agora não se conhece. Mas isso também é só a título de curiosidade. Não precisa saber esse tipo de coisa, não. Tá? Mas nós temos 114 elementos. Tá. E vocês com certeza conhecem vários, né? Já viram? Pelo menos oxigênio, hidrogênio, carbono, mercúrio, sabe? Vários elementos que a gente conhece no nosso dia a dia. Mas da onde que vêm os nomes dos elementos? Também só a título de curiosidade. Em geral, eles vêm do latim ou do grego. E eles podem vir de diversas origens diferentes. Podem vir assim, de propriedades ou de cor. Assim. Por exemplo, o ouro vem do latim aurum, amarelo. A prata é argentum, que era brilhante. Né? Nós temos... Pode vir de entidades mitológicas, que vem o Promécio, vem lá do Prometeu da mitologia grega. O titânio é em homenagem aos titãs da mitologia. O vanádio, por exemplo, é a deusa Vanadis, que é uma deusa escandinava. Ele pode vir em homenagem a planetas, ou na verdade corpos celestes. A gente tem, obviamente, o Mercúrio, a gente tem o Hélio, que é em homenagem ao Sol, Selênio, que é a Lua, Urânio vem do planeta Urano, Telúrio é de Terra. Pode vir de acordo com as substâncias que eles geram, a cor das substâncias que eles geram. Tipo, cloro vem do chloros, vem do grego chloros, que é amarelo esverdeado. Iodo vem de iodes, que é violeta. Hidrogênio vem de hidrosgen, do grego, que é gerador de água. E o oxigênio vem de oxigênio, que é gerador de ácido. Ele pode vir em homenagem a lugares, né? O amerício, germânio, califórnio. Não precisa dizer em homenagem ao quê? Né? Ou a pessoas. Por exemplo, Einstênio, em homenagem ao Einstein. Nobélio, em homenagem ao Nobel. O Cúrio, em homenagem a Marie Curie. Então, o nome dos elementos vem de diversas origens diferentes. Na verdade, quem descobre o elemento, dá o nome que quiser. Tá? E como que a gente representa ele? Né? A gente não vai sempre escrever o nome completo. Todos eles têm um símbolo. Né? O símbolo, normalmente, é a primeira letra do nome em maiúsculo. Por exemplo, hidrogênio, que é H. Oxigênio, O. O potássio, que é K. E potássio, K? Sim. Vem do nome dele de latim. O enxofre é S. Né? Não é do... A gente não vai... Não é o símbolo é universal. A gente não é do nome em português. Tá? Caso seja necessário, caso a gente já tenha, por exemplo, a gente tem o nitrogênio, que é o N. E o sódio, que vem do latim natrium, é o Na. Porque já tinha um N. Então a gente usa uma primeira letra maiúscula e, se possível, a segunda letra dele minúscula. E se por um acaso a gente já tenha dois elementos que têm a primeira letra e a segunda letra igual. Daí o elemento que foi descoberto depois, a gente usa a terceira, a quarta,
qualquer outra letra do nome. Basicamente vai ser, o símbolo vai ser ou uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. Tranquilo? Então vamos indo em frente. Tá. Nós já definimos que o que define as características de verdade de um átomo é o número de prótons. Então isso tem que ter um nome, né, a gente vai classificar por aí. Número de prótons a gente vai chamar de número atômico, ou Z. E a gente vai sempre colocar ele subscrito ao símbolo. Tá? Por exemplo, cálcio, 20, hidrogênio, 1, oxigênio, 8. A gente sabe, né, já vimos isso, que a maior parte dos átomos está normalmente na forma neutra. Então, se ele não tem carga, significa que o número atômico normalmente vai dizer para a gente o número de prótons e também o número de elétrons. Mas por que então que eu digo que o número atômico é o número de prótons? Porque o elétron é mais, digamos assim, volátil. A gente pode ganhar ou perder elétrons. Ele não tem um número fixo. Ele tem um número original de elétrons, mas isso pode ser modificado. O próton, em geral, né, vocês vão ver lá em radioatividade, que tem exceções, mas em geral a gente vai dizer que o número de prótons é sempre fixo. Por isso que esse é um número atômico. A outra propriedade que a gente define num átomo é o número de massa, que a gente vai chamar de A. E ele vai sempre ficar sobrescrito, vai ficar em cima do símbolo. Tá? O número de massa, né, a massa de um átomo é a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Lembra que cada um deles eu falei que a massa de próton e a massa de nêutron, a gente vai dizer que é 1, que elas são iguais e valem 1? Então, por isso, porque o número de massa vai ser a soma dos dois. Por exemplo, o cálcio que eu tinha falado, o número dele é 20, o número atômico é 20 e o número de massa é 40. O potássio, que é 19 e 40. Tá? Ó, vejam só, com o número atômico e o número de massa, o número atômico é o número de prótons, a gente consegue saber também qual é o número de nêutrons que tem. Por exemplo, o cálcio é bem simples. Ó. Tem 40 de massa, 40 é a soma dos prótons com os nêutrons. E ele tem 20 prótons. Quantos nêutrons ele tem? Ele vai ter 40 menos 20. Ele vai ter 20. Assim, um potássio, é bem fácil, é 40 menos 19, vai ter 21. Tá? Tanto faz você escrever dessa maneira, como escrever dessa maneira. Tá? O que importa é que o número de massa fica sobrescrito, fica acima, e o número atômico fica subscrito, fica embaixo. Tá? Um exercíciozinho aqui da FUVEST só para a gente dar uma exercitada e ver aqui. Tá? Esse é um exemplo para a gente ver melhor. Vamos ver. O átomo que é constituído por 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons vai apresentar número atômico Z e número de massa A, respectivamente iguais a. Qual que é o número atômico e o número de massa? Bem simples isso aqui. Ó, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Ele é um átomo neutro. Tá? Esse aqui vamos chamar de elemento X. O número atômico é só o número de prótons, certo? Tranquilo. Então o número atômico dele é 17.
O número de massa é o quê? Não é a soma dos prótons e dos nêutrons? Bem simples, né? Então, é só a gente somar. 17 mais 18 vai dar 35. Então, ele tem o número atômico 17, né? E o número de massa 35. Resposta, letra D. Tranquilo, né? Se cair uma dessa na prova, não tem como errar. Tá? Então, outras definições que a gente tem. A gente pode ter, na relação entre dois átomos podem ser isótopos. O que são isótopos? A gente vai olhar a palavra e destacar esse P aqui. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Mas peraí, eu não falei que o número de prótons é o que define o átomo? Então, obviamente, isótopos são átomos diferentes do mesmo elemento. Como assim? Ele tem o mesmo número de prótons, mas ele pode ter um número de nêutrons variado. Né? Os exemplos bem comuns são com o hidrogênio. O hidrogênio é 1, ele sempre tem um próton. E normalmente ele é 1, 1. Ele não tem nêutron. Mas a gente encontra numa quantidade bem menor, mas a gente encontra na natureza, o hidrogênio que tem um nêutron, por exemplo. E também existe o hidrogênio com 2 nêutrons. Tá? Então, eles são variações. A gente pode dizer que são átomos do mesmo elemento, que são, só que de tamanhos diferentes, de massas diferentes. Tá? E como é que isso acontece? Eles são associados, estão juntos, você não consegue separar. Se pegar um monte de hidrogênio, com certeza você vai encontrar uns hidrogênios diferentes. Agora, para a gente dar uma contextualizada, por exemplo, isso aqui é bem visível no urânio. O urânio normal a gente não consegue, não é usado para energia nuclear, nem para bombas, nada. Né? É o urânio radioativo, que é um isótopo de urânio. É isso que é a tecnologia do enriquecimento de urânio, é separar o urânio normal do urânio radioativo. Tá? Você pegar um punhado de urânio, sempre vai ter normal e radioativo junto. Só que o normal não presta para fazer, para energia, para bomba, para o que for. Então, esse é o enriquecimento. Você vai tirar a parte que não presta. Beleza? Nós temos também os elementos isóbaros. Isóbaros, você vai destacar o A. São os elementos que têm o mesmo número de massa. Já mostrei um para vocês. Lembra? O cálcio ele tem 20. O número atômico dele é 20. E o potássio, que é o 19. Eles não são o mesmo elemento. Mas os dois têm 40 aqui. É o mesmo número de massa. Né? Significa que a massa deles é a mesma. Só isso. Tá? Se vocês ouvirem falar de isóbaros, tiver uma questão isóbaros, é pensar em elementos que têm a mesma massa. E temos também os isótonos, que a gente vai destacar esse N. Tá? Qual que é a importância dos isótonos? Não sei, para mim não tem importância nenhuma, mas pode ser que caia numa prova, vai saber. Né? Os isótonos são elementos com o mesmo número de nêutrons. Né? Exemplozinho, a gente vai pegar o flúor, 9, 19, e o neônio, que é 10, 20. Bom, o número atômico não é o mesmo elemento.
O número de massa também não é o mesmo. Eles não têm a mesma massa. Mas eles não são isótonos? Quantos nêutrons tem nesse flúor aqui? Ele tem 19 menos 9. Ele vai ter 10 nêutrons. E o neônio ele tem 20 menos 10. 20 menos 10 são 10 nêutrons. Beleza? Tranquilo? Estamos aqui só caracterizando, definindo esses termos aqui que podem cair em alguma questão. Então, como eu já tinha comentado, o átomo no estado natural é neutro. Ele normalmente tem o mesmo número de prótons e de elétrons para as cargas se anularem. Mas não é sempre assim. A gente já viu que um átomo ele pode adquirir carga. E como que ele adquire uma carga? Ele vai perder próton? Vai ganhar próton? Não. O número de prótons, a princípio, é sempre fixo. Então, ele adquire carga ganhando ou perdendo elétrons. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, ele normalmente fica negativo. Se ele fica negativo é porque ele ganhou elétrons. É bem comum você encontrar esse símbolo, oxigênio menos 2, porque a carga dele é negativa. Ele tem uma carga menos 2 que ganhou porque ele recebeu 2 elétrons. Ele roubou 2 elétrons de um outro átomo. Ou, por exemplo, a gente tem o magnésio. O magnésio, normalmente, você encontra ele como mais 2. Você encontra ele como mais 2 porque a carga dele é positiva. Significa que ele ganhou próton de alguém? Não. Significa que ele doou elétrons. Se você perde carga negativa, você vai ficar com mais carga positiva do que negativa. E ele vai ficar um elemento positivo. Tranquilo? A gente vai chamar isso de íons. Um átomo com carga vai ser sempre conhecido como íon. E a gente tem 2 tipos de íons, que a gente viu ali atrás. A gente tem os cátions, que são os íons que perdem elétrons. Se ele perde elétron, ele fica positivo. E a gente tem os ânions, que são os que ganham elétrons. Se um ânion ganha elétron, ele fica negativo. O cátion tem mais prótons do que elétrons, então ele é positivo. O ânion vai ter mais elétrons do que prótons, então ele fica negativo. Tranquilo, né? Então, mais um exercíciozinho para a gente dar uma exercitada. Tá? Um modelo relativamente simples para o átomo o descreve como sendo constituído por um núcleo contendo prótons e nêutrons. Nenhuma novidade. E elétrons girando ao redor do núcleo. Nenhuma novidade ainda. Um dos isótopos do ferro é representado por esse símbolo. Significa que ele é o ferro 2656. Lembra? Número atômico, número de massa. Número de massa é sempre maior que o atômico, né, gente? Se o atômico é o número de prótons e o de massa é prótons mais nêutrons, o número de massa tem que ser sempre maior. Tranquilo, né? Em alguns compostos, como a hemoglobina do sangue, a gente vai ver depois como é que são esses compostos, o ferro encontra-se no estado de oxidação mais 2. Opa! O que isso significa? Ele significa que ele quer o ferro 2+. É um ferro com carga positiva de 2. Significa que aconteceu o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. Tranquilo? Então, considerando-se somente esse isótopo mencionado, é correto afirmar que esse íon ferro 2+. Então, o que ele é? É um ferro que tem
26 de número atômico, ou seja, 26 prótons. Ele tem 56 de número de massa, ou seja, 56 são os prótons mais nêutrons. A gente vai fazer 56 menos 26 e vai dar 30 nêutrons. E ele tem 2 mais, ele perdeu 2 elétrons. Se normalmente ele é neutro e ele tem 26 prótons, normalmente ele tem 26 elétrons, certo? Se ele perdeu 2, ele vai ter 24 elétrons. Acredito que só com isso a gente já resolveu esse exercício. Vamos ver. Alternativa A. O número de nêutrons é 56? Esse é o número de massa. Esquece essa aí. O número de nêutrons mais prótons é 56. 56 é o número de massa? É. Massa é prótons mais nêutrons? É. Então tá certo. Número de elétrons é 24. Não é isso? Resposta certa, alternativa B. Questão bem fácil lá da UFSCar. Tá? Vamos continuar vendo? Número de nêutrons mais prótons é 56. Certo. Número de elétrons é 26? É no ferro neutro. Mas aqui a gente está trabalhando com o cátion, ferro mais 2. Então tá errado. O número de prótons é 26. Beleza. Número de elétrons é 56? Pelo amor de Deus. Ó, essa é a alternativa que não dá para marcar. Você marca uma dessas, você não vai passar. Significa que você não prestou atenção em nada e não tem a menor ideia do que está fazendo. Vamos lá, prestar atenção. E o número de nêutrons, prótons e elétrons é 56. Não. Se ele falasse que 56 é a massa somada, a massa relativa somada de nêutrons, prótons e elétrons, poderia estar certo, porque a massa do elétron é insignificante. Mas não é o número de elétrons não está ali não. Beleza? Tranquilo, né? Então agora nós temos a última dessas relações entre os átomos. São as espécies isoeletrônicas, que são as espécies que são diferentes e apresentam o mesmo número de elétrons. Tá? Como que vai ser isso? Ó, dá alguns exemplos. Dá um exemplo aqui de vários que são isoeletrônicos. O oxigênio, o número atômico dele é 8. E você encontra ele muitas vezes como -2. O flúor, o número atômico é 9. E você encontra ele como -1. O sódio, o número atômico é 11. E você encontra ele como +1. O magnésio é 12. E muitas vezes você encontra ele como +2. E a gente tem também o alumínio, com o número atômico 13, e que você encontra ele muitas vezes como +3. Quantos elétrons tem cada um desses aí? Consegue calcular? Bem simples. Esse tinha 8 elétrons. Se ele tem -2, significa que ele perdeu elétrons? Não, não se engane. Ele ganhou elétrons. Quem ganha elétrons fica negativo. Se ganha negativo, fica mais negativo, certo? Então, se ele tinha 8 e ganhou 2, ele tem 10. Esse aqui tinha 9, ganhou 1. Ele ficou com 10. Esse tinha 11 e ele está positivo, significa que ele perdeu 1. Ele ficou com 10. Esse tinha 12 e perdeu 2. Ficou também com 10. E o último tinha 13 e perdeu 3. Também ficou com 10. Todas essas espécies aqui são espécies isoeletrônicas. Tranquilo? Mais um exercíciozinho assim para exemplificar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar que você vai ler o exercício, tentar resolver
Eu vou esperar aqui 2 minutos. E daí eu resolvo para você, beleza? Você precisa, não pode gastar mais do que 1 ou 2 minutos para resolver um exercício desse numa prova. Né? A gente vai ter que... Você tá demorando mais do que isso? Tem que fazer mais exercícios, exercitar. Né? Nosso cérebro, para esse tipo de coisa, é como se fosse um músculo. Quem vai lá na academia e fica levantando peso, vai conseguir levantar mais peso. Assim é quem... A mesma coisa, fazendo exercício, você vai exercitar o teu cérebro para tá mais preparado. E atenção você que estava dormindo, meio dormindo, assistindo a aula aí, fingindo que estava prestando atenção. Você acha que eu não estou sabendo, mas eu estou te vendo aí. Sempre tem. Se você estava dormindo e acordou aí pensando em que, quando eu falei que o cérebro é como se fosse um músculo, por favor, não tem nada a ver. Né? Não vai cometer um erro desse na prova. Se escrever na prova que o cérebro é um músculo, eu vou encontrar onde você mora e vou ter uma conversa com seus pais. Não dá. Tá? Brincadeiras à parte. Tá? E aí? Já resolveram? Dá mais um tempo para vocês. Melhor, vamos fazer o seguinte. Toda vez que a gente chegar em combinar assim, toda vez que a gente chegar num exercício, vocês vão apertar o pause no vídeo, tentar resolver e daí ver se a sua resolução bate com a minha. É o melhor, não é? Vamos lá. O exercício da PUC de Minas Gerais. O íon óxido, que é o O-2, possui o mesmo número de elétrons que... mas aí ficou fácil, né? Porque a gente acabou de ver as espécies isoeletrônicas. Né? Ele deu aqui, ó, os dados, ele deu os números atômicos desses átomos. Então, primeiro, o íon fluoreto F-. Tá? O O-2, ele tem quanto? O número atômico dele é 8. Ele tinha 8 elétrons, ganhou 2 elétrons, ele ficou com 10. O fluoreto, o íon fluoreto, ele tem o número atômico dele é 9 e ele ganhou 1, ficou com 10. A gente já sabe que essa é a nossa resposta. Certo? Mas e aí? O átomo de sódio Na, ó, nem é um íon. O Na, o número atômico do Na é 11, então ele tem 11 elétrons. Não é. O íon cálcio Ca2+. O cálcio tem 20 de número atômico. Se o número atômico dele é 20, ele tem originalmente 20 elétrons. Perdeu 2, ficou com 18. E o íon sulfeto, S-2. Né? O S aqui, o enxofre, normalmente ele tem 16, ganhou mais 2, ficou com 18. Na verdade, ele tem o mesmo número de elétrons que o cálcio. Então, não. Resposta letra A, bem tranquilo. Mais uma questão aqui, essa da UEM, tá? Vamos lá. Aperta o pause aí, tenta resolver sozinho. Tem tempo. Tá? Vamos ver se acertou. Considerando os dados abaixo, assinale a alternativa incorreta. Tenho certeza que muita gente já errou marcando a correta aqui. Todo mundo comete esse erro várias vezes na vida. Aqui é a hora de cometer esse erro mesmo. Porque é assim que a gente aprende. Quando a gente erra fazendo exercício, que você vai memorizar o que tem que fazer de verdade.
Tá? Aqui pode errar à vontade, não tem problema nenhum. Vamos cuidar para não errar lá na hora do Enem, esse tipo de coisa. Tá? Então a gente tem aqui, ó, esses 5 átomos diferentes aqui na tabela. O 1, ele tem 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Opa! Prótons e elétrons igual. Então, vou colocar aqui como 1. Não é o iodo, é o 1, tá? Prótons e elétrons é igual, então ele está neutro. E o número atômico dele é 17. Ele tem 18 nêutrons, 17 mais 18 dá... Isso aí. 35. Número de massa dele. Tá? E neutro. O 2. Ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Também está neutro. E o número atômico é 11. Ele tem 12 nêutrons. 11 mais 12, 23. Beleza? Continuando. O terceiro. Ele tem 17 prótons e 17 elétrons também. Ele também está neutro e o número atômico é 17. E ele tem esse número de prótons e de elétrons igual. E ele tem mais 20 nêutrons. 20 mais 17, 37 número de massa. Opa, já temos uma coisa aqui, ó. Número atômico não é igual? O 1 e o 3, eles são o quê? São isótopos. Beleza? E o 4? O 4 ele tem 11 prótons e ele tem 10 elétrons. Opa! O que aconteceu aqui? Ele perdeu um elétron. Quem perde um elétron fica positivo ou negativo? Positivo. Então, o 4, ele é um cátion. Ele tem 11 prótons. E ele tem 12 nêutrons. Então, ele é 23. Opa! Mais uma coisa interessante aqui, ó. O 4 e o 2, 11, 11. 23, 23. Eles são o mesmo elemento. O 4 é um cátion do 2. Faltou o 5. O que é o 5? Ele tem 17 prótons, que é o número atômico, e 18 elétrons. Opa! Ganhou um elétron. Ganhou um elétron, fica negativo. E ele tem 18 nêutrons, né? 18 mais 17, 35. Opa, ó, o 5 e o 1 é o mesmo elemento, só que o 5 é um ânion do 1. Resolvido, né? 5 é ânion de 1? Sim, está correto. 1, 3 e 5 têm o mesmo número de massa. Número de massa do 1, 35. Número de massa do 5, 35. Número de massa do 3, 37. Essa está incorreta. Precisamos da incorreta. Resposta letra B. Beleza? Vamos ver o resto? 4 é um cátion do 2. Correto. 1 e 3 são isótopos. Sim, o 1 e o 3 são isótopos. Correto. 1 e 5 têm o mesmo número de massa. Sim, ó. 1 é 35, 5 também é 35, também está correto. Tranquilo? Esse é um modelo de questão que pode tranquilamente cair no Enem. Tá? Vamos lá. O último para fechar. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos. 1. A gente tem o átomo X, que é isóbaro de Y e isótono de Z. Opa! O que isso quer dizer? O X é isóbaro do Y, eles têm o mesmo número de massa. E ele é
isótopo do Z. Ele tem o mesmo número atômico. Opa, eu vi errado. Desculpa. E ele é isótono do Z. Tem o mesmo número de nêutrons. Tá? Então, o Y, ele tem o número atômico 56. O número de massa, 137. E ele é isótopo de Z. Se o Y é isótopo de Z, o número atômico do Y é 56, o do Z também é 56, certo? Opa, vamos voltar lá para a afirmativa 1? Ele diz que o X é isóbaro do Y. Se o Y tem 137, o X tem 137 de massa também. Beleza? E 3. O número de massa do Z é 138. E ele quer saber o número atômico do X. E aí? Como fazer? Como continuar? Tá resolvido, né? Né, galera? Tá pronto. O que a gente tem aqui? O X e o Z são isótonos. Tem o mesmo número de nêutrons. Quantos nêutrons tem o Z? Ele vai ter 138 menos 56. Certo? Quanto que dá isso? — 82, certo? Fiz errado? Pode conferir aí. 82 nêutrons. Ele tem 82 nêutrons, o X também tem 82 nêutrons. Quantos prótons o X vai ter? Ele vai ter 137 menos 82. Certo? — 55. Tranquilo, né? Resposta letra A. Então, a parte de estrutura atômica é isso aí. Ficamos por aqui. Foi uma aula um pouquinho mais longa essa aqui, né? Qualquer dúvida é só consultar lá. A gente tem todo o material lá no site da Cultive. Tem dúvida, cria um tópico lá de discussão. Outros alunos com certeza têm a mesma dúvida. Discutam entre si. Eu posso dar alguma ajuda, dar alguma dica. A gente vai continuar essa jornada. Aqui para frente a gente vai ver como são formadas as substâncias químicas, vamos ver a tabela periódica, as ligações, mas isso fica para a próxima aula. Então, até a próxima. Fui!